Glória a Deus. Boa noite. Como é bom receber cada um de vocês aqui nessa noite. Nós estamos muito contentes com a sua presença. Hoje é um dia de celebração, onde nós tivemos a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor, de celebrarmos a vida dos nossos presbíteros. Então, hoje é um dia de alegria e que continue sendo assim ao restante da nossa noite. No último domingo, nós recebemos aqui em nossa igreja a presença do pastor Raul. Para quem conhece a mim, conhece a minha família, sabe que nós conhecemos Jesus na vida e através da vida do pastor Raul. E foi muito importante, impactante para mim ter ele aqui no último final de semana, ao ponto que a tia Ellen me mandou uma mensagem na parte da noite. E ela falou assim, para uma presbiteriana que não chora, você teve que se segurar muito hoje, né? E eu pude ver como ele é importante na sua vida. E a minha resposta para ela foi que não teria como eu reagir de outra forma. A caminhada daquele homem com Deus me constrange. E não somente sobre isso, mas porque o meu coração estava repleto de gratidão. Pois foi ele quem apresentou o Senhor a mim, foi ele que me contou sobre Jesus, foi o primeiro contato que eu tive com o cristianismo. E como que eu não vou ser grata? A pessoa que me apresentou, aquele que se tornaria o dono da minha vida, aquele que me daria propósito, aquele que curaria as minhas feridas. Então foi um dia muito especial para mim. Mas não somente por isso, mas algo me marcou naquele final de semana. Porque enquanto o pastor Raul estava pregando, ele comentou na parte da manhã, sobre como ele tem orado e clamado ao Senhor para que ele consiga chegar pelo menos aos 80 anos de idade. E ele está quase lá. Mas o que me surpreendeu foi que, ao ouvi-lo pregar naquele final de semana, eu via que ele pregava com o mesmo brilho nos olhos, que eu me lembrava de quando eu era apenas uma criança e o ouvia. Eu, olhando ele ministrando e ele pregando, e era exatamente como eu me lembrava de quando eu era criança. Ele, depois de tantos anos, continuava falando de Jesus com amor, com paixão, com entusiasmo, com empolgação. Ele aqui pregando, um pastor que já completou 50 anos de pastorado, ele falando sobre a igreja avançar, sobre a igreja ir, sobre como nós, como igreja, precisamos evangelizar e como nós, como igreja, precisamos fazer Jesus conhecido. E enquanto eu estava ouvindo ele pregar, eu comecei a me questionar e perguntando como? Como que, depois de tantos anos, ele continua falando com a mesma intensidade, com o mesmo amor? Como que ele ainda não se acostumou com a vida cristã? Sabe, parece que ele ainda vivia se maravilhando com o Senhor, que tudo era novo, que ele se alegrava. E eu sentada ouvindo ele, comecei a chorar e pensar sobre isso. Senhor, como tudo isso é possível? Ele comentou que no último ano, ele leu a Bíblia 3 vezes, em 3 versões diferentes. Ele compartilhou que ele estava com dores nas costas porque ele tinha participado de um mutirão na igreja dele. E ainda eu estava sentada ali com a Ana no fundo e a gente, meu Deus, quem que deixou o velho participar de um mutirão? Misericórdia, ele não vai parar. Mas a grande questão é que quando eu ouvia ele falar, eu via alguém que tem prazer em servir ao Senhor. E eu comecei a pensar como alguém consegue viver assim. E eu cheguei à conclusão que ele continua com tanta empolgação porque ele vive uma vida por amor ao Senhor. Ele vive uma vida por amor. Hoje o que eu quero compartilhar com você não é algo novo. Você já ouviu sobre isso, nós já ouvimos, é um texto muito conhecido, não somente no meio cristão, mas no meio de outras pessoas, até aqueles que não conhecem ao Senhor. E nós iremos meditar no texto de Mateus, capítulo 22. E o texto nos diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu:
Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com certeza você conhece esse texto. Nós estamos em um momento da história onde os fariseus e os religiosos estão fazendo o possível para fazer com que Jesus tropece em algum ponto. E aqui um questionamento é levantado. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus vai responder de uma forma muito sábia. Ele vai dizer que há 2 mandamentos: amor ao Senhor e amor ao seu próximo. Quando nós olhamos para Romanos, Paulo nos diz no capítulo 13 que o amor é o cumprimento da lei. E provavelmente você sabe que no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos. Então nós tínhamos 2 tábuas. A primeira tábua relacionada ao Senhor, ao nosso Deus, e nós temos ali 4 mandamentos. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão e guardai o dia do Senhor. Na outra tábua, nós temos os demais mandamentos, mas esses têm relação com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então nós temos: honre teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu irmão e não cobiçarás. Então Jesus, ele vai pegar esses 10 mandamentos e resumir no amor, porque continua sendo sobre amor. O resumo ainda é o amor. E por vezes nós precisamos retornar a verdades que nós já conhecemos para analisar se a nossa vida está de acordo com ela ou não, para analisar se nós estamos vivendo essa verdade ou não. Porque se você olhar para esse texto, a palavra está no imperativo. Ame ao Senhor, ou seja, é uma ordem, é um mandamento. É um mandamento que nós já conhecemos. E aqui Jesus está dizendo para essas pessoas que nós precisamos viver uma vida por amor ao Senhor. Mas Jesus diz que esse amor não é qualquer amor. Não é apenas você sentir afeição pelo outro, não. Ele fala que esse amor precisa ser de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. E o que isso significa? Isso significa que eu preciso amar o Senhor com tudo que há em mim. É um nível mais elevado de amor. É um amor completo, é um amor pleno, é um amor que coloca em primeiro lugar o objeto amado. E a minha pergunta para você é: você ama o Senhor? Você ama o Senhor? E aqui pega pra gente, porque eu não sei você, mas não é todos os dias que eu penso: Senhor, eu tenho amado a Ti, eu vivo uma vida por amor ao Senhor. Nós não pensamos, nós não doutrinamos a nossa mente a pensar e a responder esse mandamento. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ter amor. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A resposta para o amor é mais amor. Quando eu entendo que eu sou amada pelo Senhor, eu preciso respondê-lo de uma forma. E essa forma é amando ao Senhor. É cumprindo esse mandamento. Porque se nós olharmos para o Evangelho de João, nós vemos Jesus falando que aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Aquele que obedece e tem os meus mandamentos é aquele que me ama. E é assim que nós manifestamos amor. E perceba que o texto, ele não fala: sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E eu ouso dizer que se o texto falasse isso, seria muito mais fácil para cada um de nós. Sabe por quê? Porque amar ao Senhor do jeito que nos é pedido é difícil. E sabe por que é difícil? Porque em nossos corações concorrem muitos amores. O tempo todo nós temos que lutar para outros amores não ocuparem um lugar em nosso coração que pertence somente ao Senhor. E nós precisamos reconhecer que cada um de nós tem muito mais facilidade
em nos portar como Marta do que como Maria na presença de Jesus. Nós sabemos que a intenção de Marta não era ruim. A Bíblia fala sobre hospitalidade. A Bíblia fala sobre serviço. Imagina, Jesus não andava sozinho. Aí chega aquela tropa para almoçar na tua casa. E aí Marta já começa a preparar, a ajeitar as coisas. Mas qual foi o problema? O problema foi que o serviço ocupou um lugar que não era dele. E que lugar que não é do serviço? O primeiro lugar. Porque o primeiro lugar é por amor ao Senhor. Aquilo que nós fazemos precisa ser por amor ao Senhor. O meu trabalho, o meu serviço precisa ser por amor ao Senhor e deve fluir de um coração que o ama. Quando nós vestimos a camiseta de voluntários, quando nós nos dirigimos para fazer o nosso check-in, para cumprir a nossa escala, sabe qual é o pensamento que nós devemos ter? Senhor, eu estou fazendo isso porque eu amo a Ti. Hoje eu irei abrir aquela porta porque eu Te amo. Hoje eu irei fazer uma decoração. Hoje eu irei servir essas pessoas porque eu amo ao Senhor. Porque precisa fluir desse coração. Aquilo que nós vivemos de forma pública precisa ser uma manifestação daquilo que eu vivo no secreto. E aqui tem algo muito importante. Eu tenho me assustado com as últimas pregações. Eu lembro que na minha adolescência se pregava muito sobre devoção. Se pregava muito sobre uma vida diária com o Senhor. Eu lembro que os meus líderes falavam sobre isso. Você precisa ter uma vida de meditação. Todos os dias você precisa ter contato com Deus. Você precisa pegar a sua Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa meditar, você precisa ter um tempo de oração, você precisa ter um tempo de intercessão, você precisa ter um tempo de adoração. E o tempo todo isso era falado. E hoje já não se fala mais disso. Hoje nós não falamos mais sobre isso. Eu acredito de verdade que se nós pegássemos os números das pessoas que estão dentro dos templos, nos domingos, e não têm uma vida com o Senhor durante a semana, nós nos assustaríamos. Nós nos envergonharíamos. Porque como que eu respondo que eu amo ao Senhor com tudo que há em mim, se o único dia que eu estou na presença dEle é aos domingos? A conta não bate. Não faz sentido. Me dói muito quando eu chego em uma vigília e os meus irmãos não estão aqui. Nós já tivemos reuniões de voluntários nos domingos de manhã com mais pessoas presentes do que em algumas das nossas vigílias. E isso não pode ser enxergado como normal. Isso não pode ser enxergado como não tem problema. Estamos ok com isso. Não, não estamos ok com isso. E isso é uma chamada para mim e para você. Líder, essa chamada é para mim e para você. Porque você sabe como você vai medir o sucesso do seu ministério? É através da qualidade do relacionamento com Deus dos seus liderados. É olhando para a vida dos seus liderados e vendo se cada vez mais eles estão amando ao Senhor, se cada vez mais eles estão buscando ao Senhor, se fome e sede pela presença do Senhor está sendo gerada na vida dessas pessoas. Você não mede a qualidade de um ministério pelas habilidades. Você não mede a qualidade de um ministério pela quantidade de voluntários que fazem parte dele. Não. Você mede pela qualidade do relacionamento com Deus dessas pessoas. E nós, como líderes, precisamos influenciar os nossos liderados a amarem ao Senhor. Líder, quando o seu liderado te ver, ele precisa ter essa vontade. Eu quero amar ao Senhor como o meu líder ama. Eu quero servir ao Senhor com a mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma alegria. Sabe por que eu comecei a estudar a Bíblia? Vocês ouviram o pastor Raul semana passada? O homem é uma Bíblia ambulante. De 10 frases que ele fala, 11 ele está citando o texto bíblico. E eu falava, eu quero falar igual o pastor Raul quando eu crescer. Porque aquilo me inspirava. Porque havia muitas palavras e pregações do pastor Raul que eu não entendia quando eu era uma pré-adolescente. Porque ele fala umas palavras difíceis. Mas a vida dele foi a maior pregação que eu tive o privilégio de acompanhar.
Nós precisamos voltar a inspirar as pessoas a se relacionarem com Deus, a viverem uma vida com o Senhor, todos os dias, de forma diária. E nós precisamos ter cuidado com o serviço num ponto muito importante. Porque quando eu não sirvo por amor ao Senhor, eu estou servindo por amor a alguém. E quando esse lugar não é ocupado pelo Senhor, provavelmente eu estou servindo por amor a mim mesmo. E o nosso coração, ele é enganoso. Ele é corrupto. Nós não queremos falar sobre isso. Mas quando eu estou servindo, e se não for por amor ao Senhor, eu posso enxergar como um caminho para validar a mim mesmo, para glorificar a mim mesmo, ou para, de alguma forma, amaciar o meu ego e fazer com que a minha consciência esteja um pouco mais tranquila. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque facilmente as frases começam: ah, mas eu sei o que é melhor. Não, mas se você tivesse me perguntado, eu te diria o que fazer, porque eu sei o caminho. Eu sei o que tem que ser feito. Não, o meu jeito é melhor. Por que ninguém me perguntou para tomar essa decisão? Eu sou a pessoa que está preparada para isso. E aí começa eu. E onde está o Senhor? O amor, ele guarda os nossos corações. O amor, ele protege o nosso coração do orgulho. Eu contei um testemunho essa manhã. Em 2021, eu estava participando pela 3ª vez de uma escola de estudos bíblicos. Eu tinha 20 anos. E eu lembro que teve um culto e nós saímos, eu e os meus amigos, todos eles líderes do Brasil, de escolas de estudos bíblicos. Nós saímos e fomos para um culto. E quando nós chegamos lá, o pregador começou a dar algumas escorregadas, a tirar alguns textos do contexto, a forçar algumas aplicações. E aí já começa, né? Todo mundo assim, ó, se olhando, tipo, você viu isso? Você pegou? E aí, acabou o culto, nós saímos e nós morávamos um pouquinho longe, então a gente foi andando e durante a caminhada começou o assunto. Nossa, vocês viram o que ele falou? Gente, nós estamos em 2021, temos acesso, nós precisamos estudar. Você viu como ele usou essa palavra e favoreceu a si mesmo? Você viu como ele tirou isso do contexto? Não tem nada a ver com o contexto que Paulo estava dizendo. E aí a gente começou. Aí um falou assim, não, e sabe o que mais me incomoda? É que a igreja nem percebeu. A igreja estava nas alturas, nem percebeu isso. E aí quando nós chegamos na casa onde a gente ficava, eu peguei e falei assim, o pessoal ia fazer a janta, eu falei assim, ó, vou descer, vou ter um tempo com Deus lá embaixo, tenho que pegar meus materiais, e aí depois eu venho e ajudo o pessoal no mutirão, né? Lavar a louça e tudo mais. E quando eu fui ter o meu tempo com Deus, eu senti tanta vergonha. O Espírito Santo começou a ministrar, porque eu queria muito dizer para vocês que as minhas palavras fluíram de um coração que estava preocupado com a sã doutrina. Fluíram de um coração que estava preocupado se a palavra estava sendo pregada de verdade, em essência. Mas, na verdade, as minhas palavras fluíram de um coração soberbo. As minhas palavras fluíram de um coração orgulhoso. De um coração que, em um momento, se sentiu superior a outra pessoa porque estava estudando, porque tinha informações. E a hora que o Espírito Santo começou a me ministrar, eu comecei a chorar, eu comecei a orar e falar assim, Senhor, por que eu estou aqui? Sonda o meu coração, por que eu estou estudando a Tua palavra? É para que eu me sinta melhor que o meu irmão? É para que eu me valide? Para que eu me sinta superior? Para que eu me enxergue de uma outra forma? Ou eu estou aqui diante da Tua palavra estudando porque eu amo o Senhor? E porque eu quero Te conhecer? E porque eu amo a Tua palavra? É difícil falar sobre isso. Mas nós precisamos enxergar e olhar para dentro dos nossos corações, para analisarmos se nós estamos vivendo uma vida por amor ao Senhor ou não. Nós precisamos retornar ao amor. E é um amor pela presença do Senhor, um amor por sua voz, um amor por ter tempo com Ele, essa empolgação, esse ânimo, essa paixão, nós precisamos retornar a isso. Nós não podemos reduzir ao Senhor a algo comum. Para quem já comprou um celular, sabe, quando você compra um celular, o que você faz? Coloca a capinha.
Coloca película, porque é novo, você tem que ter cuidado. Aí você fica preocupado se alguma coisa vai acontecer, porque você valoriza aquilo. Aí passa um tempo, você já nem liga mais se o celular caiu, se o celular molhou. Já não tem mais sentido para você. Por quê? Você se acostumou. Então você não dá mais valor àquilo. E nós não podemos deixar com que isso aconteça com o nosso olhar em relação ao Senhor. Quando nós nos reunimos aqui, não pode ser mais um domingo. Eu vou para a igreja. Hoje eu tenho que ficar lá na porta. Eu vou fazer o meu check-in. Eu vou para mais uma reunião. Não, irmão. Você vai vir servir e adorar através do seu serviço aquele que te amou, aquele que te salvou, aquele que te escolheu. E nós precisamos reavaliar o nosso amor pelo Senhor. E aqui entra um ponto muito importante, porque nós precisamos voltar a falar de Jesus com alegria, com ânimo, com vontade, com prazer. É nós olharmos para as pessoas e falar: você conhece Jesus? Você não conhece Jesus? Deixa eu te contar quem é Ele, porque Ele salvou, Ele restaurou e Ele transformou a minha vida. Nós precisamos retornar a este lugar. E aqui entra o nosso segundo ponto, porque Jesus também vai falar sobre nós amarmos o próximo. Quem aqui ouviu falar sobre o morango do amor nos últimos tempos? Todo mundo, né? Se você não comprou, você está atrás de fazer. A minha mãe está com a promessa de fazer esse morango do amor hoje. Em nome de Jesus vai sair, né? Mas o que aconteceu com o tal morango do amor? Alguém surgiu, que ninguém sabe de onde surgiu essa pessoa, falando sobre o tal do morango do amor. E aí o que começou? Todo mundo está atrás do morango do amor. E aí veio uma onda de influenciadores comprando, experimentando e reagindo ao morango do amor. E aí eles pegam os celulares, colocam para gravar. E aí eles falam: olha, eu consegui aqui o morango do amor, vamos ver se é tudo isso mesmo? Aí eles vão e comem o morango do amor. Aí vem aquela frase: meu Deus, é o melhor doce que eu já comi em toda a minha vida. E aí a pessoa que está vendo esse vídeo pensa: eu preciso disso. Eu preciso urgentemente ver se isso é real ou não é. E aí começou. Gente, eu fiquei pasma com a movimentação dos brasileiros para irem atrás do morango do amor. Eu sigo algumas docerias aqui de Campo Grande e todo dia é a mesma mensagem no story: produtos esgotados, amanhã tem mais. O morango subiu nas alturas por conta da procura. Mas por que eu estou falando isso? Porque a experiência compartilhada, ela gera impacto. A experiência compartilhada, ela gera interesse. A experiência compartilhada gera no outro a necessidade de experimentar para ver se isso é real ou não. E, de verdade, eu acho que a hora que nós começássemos a falar de Jesus, como essas pessoas nas últimas semanas falaram do tal do morango do amor, nós veríamos as igrejas cheias. Nós veríamos as pessoas derramadas. Nós veríamos as pessoas se prostrando diante do Senhor, se nós falássemos com a mesma alegria, com a mesma vontade. E a gente colocou aquela mesa lá fora, e eu de verdade espero que você vá lá compartilhar o seu testemunho. Porque a sua experiência com o Senhor pode levar outros a desejarem, experimentar e viver o que você viveu. Nós não podemos ser um povo que se cala. Nós não conhecemos a verdade. Jesus não é o melhor que te aconteceu. Jesus não é o Senhor da sua vida. Ele não te salvou. Ele não te resgatou. Então, meu querido, Ele é digno de ser anunciado. E nós não podemos fazer e tornar o falar de Jesus como qualquer coisa, com desânimo. Vai lá na minha igreja qualquer hora. Vê se aparece, às vezes tem célula lá. A galera até come um lanche depois da célula. Não. Meu amigo, você não sabe. Você não sabe quem eu era. Você não sabe de onde o Senhor me tirou. Você não sabe quantas feridas existiam no meu coração e eu fui curado, eu fui restaurado. Você não sabe como eu tinha crise de identidade. E o Senhor me mostrou que eu sou filho. Mas eu não sou qualquer filho. Eu sou um filho amado do Senhor. Como eu quero que você experimente isso. Como eu quero que você viva isso. Nós precisamos compartilhar as nossas experiências. Nós não podemos nos calar.
E Jesus, ele diz que nós precisamos amar as pessoas. E eu de verdade acredito que não há uma forma mais efetiva de eu demonstrar amor pelo meu próximo do que apresentar a ele o próprio amor. E Deus é amor. Deus é amor. O apóstolo João vai nos dizer em sua primeira carta o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Nós cremos que a Bíblia é a verdade, amém? Então, queridos, é isso aí. Não tem para onde correr, não. Se você odeia o seu irmão, comece a se perguntar se você ama o Senhor. Não tem para onde correr. A gente gosta de ver, né, se tem um caminho aqui. Não. Uma justificativa, uma muleta para o nosso pecado, mas a realidade é que não existe. Não existe. A maior evidência do seu amor ao Senhor é o seu amor pelo seu próximo. E isso é indiscutível. É assim que você vai medir o seu amor pelo Senhor. Se você está amando o seu próximo ou não. E, sabe, não adianta. Nós estamos na geração worshipeira. E não adianta nada eu ter declarações de amor pelo Senhor. E como eu trato o meu próximo? Eu o sirvo? Eu o amo? Eu cuido dele? Se nós queremos ser uma igreja que gere impacto nesse bairro, que gere impacto na vida das pessoas, nós precisamos amá-las. Nós precisamos amá-las. O amor continua sendo a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amássemos uns aos outros. E o crivo não mudou. Continua sendo assim. Provavelmente você nos acompanhou no Instagram e nós tivemos uma semana de evangelismo com os jovens e com com a galera, os jovens, né, e a galera do evangelismo. E de segunda a sexta-feira nós estivemos aqui na Avenida Marquês de Pombal e fomos aos semáforos. E nós sempre saímos e a gente tem orientação, ora, sai. Depois nós retornamos e temos o nosso tempo de compartilhar. E o que nos impactou foi que cada um de nós recebeu a mesma pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Mas não foi uma pergunta do tipo, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, uau, que legal, estou me sentindo muito amado por vocês. Não, era, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, com estranheza, sabe? E aí nós nos abaixávamos no vidro do carro e falávamos para essa pessoa: porque Deus ama a sua vida e Ele quer que você saiba disso, e esse é o nosso papel. Na segunda semana nós tivemos a ideia de irmos entregar bolos aqui nos estabelecimentos da Marquês de Pombal. Eu fui com a Poliana, ela foi a minha dupla, foi a primeira vez da Poliana no evangelismo. E nós saímos daqui e nós só tínhamos 10 bolos. Nós nos dividimos em 4 duplas e aí eu falei: pessoal, vai andando, vai orando, peço para que o Espírito Santo te direcione. E eu e a Poliana fomos andando nessa Marquês de Pombal. E nós chegamos em uma loja. E quando nós chegamos nessa loja, tinha uma mulher lá. E aí, a Poliana, ela era um pouco mais tímida. Então eu falei para ela: ó, deixa que eu quebro essa primeira barreira, eu vou, conversa e depois você entra. Beleza. Aí chegou a Sandy lá, na loja da mulher. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sandy, eu faço parte da Igreja Maranata, aqui da Avenida Marquês de Pombal, bem ao lado do Pet Shop. E hoje nós trouxemos um bolinho para você, um lanche da tarde. E enquanto eu falava isso para aquela mulher, ela me olhava assim. E o tempo todo ela me olhando assim, com um semblante fechado. E eu sou pequenininha, né? A mulher era desse tamanho. E aí eu já cheguei e me aproximei dela, então eu fiquei aqui, ela ficou tipo aqui. E ela me olhando muito feio, e eu pensando por dentro: Deus, será que é demônio? Me dá discernimento, me ajuda a perceber, por favor. E ela me olhando muito feio, me olhando nos olhos, mas a Bíblia também nos diz que não está sobre nós espírito de covardia, né? Então vamos embora. Então ela me olhando nos olhos e eu olhando para ela. E aí eu comecei a ministrar a vida daquela mulher e eu comecei a dizer para ela: olha,
Semana passada nós oramos pela sua vida, sem nem te conhecer, porque Deus te conhece e Ele te ama. E aí nós começamos a ministrá-la e aquela mulher começou a chorar, E nós tivemos a oportunidade de apresentar a ela o Senhor, de apresentar a nossa comunidade, de ouvir um pouco da história dela, de orarmos com ela. E ela até convidou a gente para um outro momento lá. E foi um momento muito importante. Mas logo depois da oração, ela falou assim para mim: menina, me perdoa. Porque a hora que você chegou falando que você trouxe um bolo para mim, eu já fiquei pensando, quem será que quer me matar? Não, alguém está querendo me matar. E aí eu comecei a pensar em quem poderia ter enviado esse bolo para me matar, porque tem muita gente, né, dando as coisas envenenadas. E aí eu fiquei, não, tem alguém querendo me matar. Aí a gente riu e tudo mais, saímos de lá. E nós havíamos combinado que nós não queremos apenas ir, nós queremos também investir na nossa vida espiritual. Então, naquele dia, após o evangelismo, nós marcamos um tempo de louvor e intercessão aqui na nossa igreja. E alguns jovens chegaram e a gente ficou aqui reunido e a gente começou a orar e a louvar. Enquanto nós estávamos louvando, eu comecei a orar. E o Senhor me lembrou daquilo que aquela mulher tinha dito. Mas naquele momento eu não lembrei com alegria. Porque aquela mulher acreditou. Ela preferiu acreditar que era mais fácil alguém estar desejando matá-la do que ela acreditar que alguns irmãos de uma igreja foi até ela demonstrar amor. E a hora que eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Há quantos anos eu estou na Maranata? E foi hoje que eu fui conhecer a Tânia. Perdão. Perdão pela minha omissão. Perdão pela minha desobediência ao Senhor. Eu deveria ter conhecido ela há muito tempo. Mas foi um ato simples, sabe? Porque nós estamos tentando gerar no pessoal a ideia de que evangelizar não é um evento. Não é sobre um ministério. É sobre a vida comum do crente. Ou deveria ser, pelo menos, sobre a vida comum do crente. Porque Jesus fala: ame o próximo. E quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós entendemos que o próximo é todo aquele que estiver em nosso caminho. Seja ele conhecido ou não, seja ele legal ou não, seja ele amigo ou não. Se alguém está em seu caminho precisando de socorro, ele é o seu próximo e você deve amá-lo. E você deve amá-lo. O próximo está na sua universidade, o próximo está no seu serviço, na sua empresa, o próximo está nas ruas, nas farmácias, nos supermercados, nas clínicas. Toda pessoa que passar por você e estiver no seu caminho é alguém que deve ser amado por você. É alguém da qual você precisa demonstrar amor. E não acho que isso é o máximo, isso é o mínimo. Porque nós estamos apenas cumprindo um mandamento. E eu acho muito interessante, porque em nenhum momento há uma sugestão de amar. Há um mandamento sobre amar. E nós erramos muito por confundir amor com sentimento. Quando a Bíblia fala sobre amor, ela está falando muito mais sobre uma ação. Se há alguém com fome, dá-lhe de comer. Se há alguém com sede, dá-lhe de beber. Isso é amor. Porque amor, ele não é discurso. Amor é prática. Amor é ação. Em Lucas 3, nós temos João Batista pregando sobre arrependimento. E ao ouvir as palavras de João, a multidão começa a interrogar ele sobre o que eles deveriam fazer diante daquilo. E eu acho fantástica a resposta de João. Porque ele olha para aquela multidão e ele traz uma resposta muito teológica. Muito teológica. Ele fala o seguinte: se você tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. E se você tiver comida, faça o mesmo. Essa é a resposta de João. Quem aqui de nós só tem 2 camisetas? Quem aqui de nós só tem 2 vestidos? Quem aqui de nós só tem 2 calças? Irmão, aquilo que está sobrando na nossa casa, está faltando na casa de alguém. Amar é doar. Amar é repartir. Amar é ação. Amor foi quando, há anos atrás, quando o pastor Raul apresentou Jesus para minha família, ele olhou para os meus pais e perguntou: vocês querem ir para a igreja? Eu os levo. Nós não tínhamos como ir.
Nós morávamos longe. Então, todo domingo, o pastor Raul nos buscava e depois nos levava em casa. E quando ele não podia, ele via se algum dos outros irmãos daquela comunidade poderia fazer isso. E assim ele demonstrou amor pelas nossas vidas. E assim ele gerou impacto em nossas vidas. Foi assim que ele nos marcou. Porque não adianta nada nós falarmos que nós amamos as pessoas e não demonstrarmos isso através das nossas ações. E não demonstrarmos isso através da nossa vida. E é difícil refletir sobre isso, né? E surge uma pergunta: como então viveremos? Porque quando nós analisamos o nosso nível de amor, normalmente, de forma muito rasa, se alguém perguntar para você, você ama o Senhor? A sua resposta vai ser, é claro que eu amo o Senhor. Não vou na igreja todo domingo, menino? É claro que eu amo o Senhor, é a nossa resposta. Muito rápida. Mas quando nós paramos para analisar os critérios que o Senhor coloca sobre nós, nós temos algumas dificuldades. E durante essa semana, eu pensando sobre uma vida por amor, eu me lembrei de uma história. Provavelmente você conhece a história do apóstolo Pedro. E, gente, Pedro, poucas pessoas me irritaram na Bíblia mais do que Pedro. Porque eu ficava, Pedro, como você é cabeção, cara, era só ficar quieto. O seu problema é que você não fica quieto, você não fecha a boca. Porque nós vemos Pedro dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. E é nesse momento que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele poderia ter ficado quieto. Mas é aqui que ele fala, não, eu? Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais vou te deixar. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E você conhece o final da história, né? Nós temos Pedro negando ao Senhor. E eu sempre olhei para essa história com muito julgamento e eu falava, Senhor, como pode Pedro ter falado isso? Eu acho que o único problema de Pedro foi que ele externalizou o amor dele, né? Acho que se ele tivesse apenas negado, a gente não ia condenar tanto ele. Mas a grande questão é que, e isso não está na Bíblia, é uma interpretação minha, mas essa semana eu passei a olhar esse texto com outros olhos e eu, de verdade, acredito que Pedro acreditava no que ele estava dizendo. Eu de verdade acredito que Pedro pensava que o amor dele por Jesus era suficiente. Era bastante. Era suficiente ao ponto dele estar disposto sim a morrer por Jesus. Eu de verdade acredito que ele via verdade naquelas palavras. Sabe por que eu acredito nisso? Porque quantas vezes eu orei e falei assim, Senhor, Tu tens o primeiro lugar no meu coração e eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Senhor, como eu quero dedicar a minha vida a Ti dia após dia. E aí depois, eu estava passando mais tempo no meu celular do que diante da palavra de Deus. Quantas vezes eu disse para o Senhor, Senhor, eu estou disposta a fazer tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Quantas vezes eu vim para um culto, saí daqui chorando e ministrado, falando, não, Senhor, agora vai ser diferente. E aí chegava na quarta-feira, já nem lembrava do que tinha sido ministrado. Já não era mais uma realidade para mim. Mas eu falei que era. Mas eu falei que eu amava o Senhor. Mas a boa notícia é que a história de Pedro não acaba aqui. Nós sabemos que em João capítulo 21, Jesus já havia ressuscitado. E nós temos a segunda pesca milagrosa. E neste momento, quando Jesus está na praia com Pedro, o Senhor olha para Pedro e pergunta a Pedro, Tu me amas mais que os outros? E Pedro responde, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Mas a grande questão é que Jesus fala, Tu me amas mais que os outros? E por que Jesus pergunta isso? Porque lá atrás Pedro havia dito que ainda que todos tivessem deixado o Senhor, Ele não deixaria. É como se Jesus estivesse olhando para Pedro e falando, Pedro, você ainda pensa de si mesmo da mesma forma? Você ainda acredita que o seu amor é o bastante? Você ainda tem essa autoimagem? E Pedro responde, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Mas agora ele não coloca e não questiona Pedro se Pedro ama mais que os demais. E aí Pedro fala, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Ok, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, Tu me amas? E a Bíblia nos diz que Pedro se entristeceu naquele momento por Jesus perguntar por uma terceira vez. E
Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Talvez a pergunta do Senhor para você nessa noite é: tu me amas? Tu me amas? Nós sabemos que há uma diferença de amor quando Jesus faz essa pergunta. Jesus pergunta a Pedro se o amor dele era um amor sacrificial. E a resposta de Pedro é que o amor dele é um amor de amigo. Talvez o nosso amor pelo Senhor ainda não esteja ao ponto de entregarmos a nossa vida mesmo diante de uma perseguição, diante de um risco eminente. Mas eu acho incrível que Jesus poderia ter falado assim para Pedro: então você faz favor de se retirar? Deixa eu ficar aqui com quem me ama de verdade, com quem está disposto a morrer por amor a mim. Você pode se retirar, por favor? Porque se você não me ama dessa forma, eu não quero estar com você. Mas essa não é a resposta do Senhor. A resposta é: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, continua neste lugar. Continue na minha presença. Continue demonstrando amor. Continue vivendo essa vida. E à medida que você a vive, o seu amor por mim irá crescer. Logo em seguida, Jesus fala sobre como seria a morte de Pedro. Antes da crucificação, Jesus tem esse tempo com Pedro, onde Pedro nega, e Pedro não está disposto a morrer pelo Senhor e entregar a sua vida naquele momento. Mas nós conhecemos a história. Nós sabemos que depois, lá na frente, Pedro morre por amor a Jesus. E ele é martirizado. E lá na frente, o amor dele havia se tornado um amor sacrificial. E isso para mim é uma mensagem de esperança, sabe? Porque quando eu começo a questionar se eu tenho amado ao Senhor como Ele é digno de ser amado e como Ele me pede para que eu o ame, às vezes é difícil reconhecer que o meu amor não é tudo aquilo que eu pensava que era. Mas, ao mesmo tempo, há um chamado para que eu permaneça, para que eu continue amando o meu próximo, apacentando as ovelhas, estando no meio, em comunhão com as pessoas, para que esse amor cresça e amadureça. Até que eu passe a amar ao Senhor ao ponto de estar disposta a entregar a minha vida por Ele. Porque é assim que nós precisamos amá-lo. É um mandamento e não tem para onde correr. Enquanto o pessoal do louvor se posiciona aqui na frente, eu quero te convidar a refletir nessa noite sobre o seu amor pelo Senhor. E que você faça isso de uma forma muito sincera diante de Deus. Que ao ouvir a pergunta que Pedro ouviu naquela noite na praia: tu me amas? Você possa olhar e dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E talvez a tua resposta vai ser: Senhor, confesso que eu não tenho te amado do jeito que eu deveria. Mas eu quero estar aqui. Eu não quero sair deste lugar, eu quero viver contigo, na tua presença, até que esse amor se torne o amor que o Senhor é digno de receber. Até que eu passe a ser quem o Senhor quer que eu seja, mas que eu esteja neste lugar. Porque Jesus poderia ter excluído Pedro, mas o Senhor não fez isso. E você sabe por que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o amava? Porque Pedro nega 3 vezes. Sabe, é como se Jesus estivesse nos dizendo: para cada queda sua, a minha graça está aqui. A minha graça é suficiente para você. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos e mesmo assim Ele nos ama. E que nós possamos viver uma vida em resposta a esse amor. Que nós possamos viver uma vida por amor a Ele. Por amor à Sua presença. Com empolgação, com ânimo, com alegria. Porque nós precisamos responder a isso de alguma forma. Eu quero te convidar a ficar à vontade nesse momento. É um momento seu com o seu Pai. Que você louve, que você ore.
mas que você esteja com o seu coração aberto, para que o Espírito Santo do Senhor o ministre.